O porteiro é um dos personagens mais importantes de O Segredo na Floresta e de todo o arco de Santo Berço. Para mim, agora que eu tô reassistindo O Segredo na Floresta, terminei de assistir o episódio 14, né, a sessão 14. Depois irei assistir a sessão 15 para fazer uma review. Mas, para mim, o porteiro é sem sombra de dúvidas um dos personagens mais importantes, porque é ele que faz toda a situação de Santo Berço acontecer, né? Ah, eu tô me referindo ao porteiro da versão do RPG, né? O porteiro da HQ, eu confesso que eu só li quando lançou a HQ, então eu ainda tenho que reler tanto a HQ parte 1 de Segredo na Floresta quanto a parte 2. Mas o porteiro do RPG, pra mim, ele é um dos personagens mais interessantes e ao mesmo tempo mais trágicos que tem em todo o Segredo na Floresta. Ele, infelizmente, era um manancial, né? Então, ele era um personagem que estava sofrendo muito ali no ambiente do Santo Berço, porque ele servia a energia potencial dele para alimentar esse parasita, tá ligado? Justamente para fazer o outro lado passar cada vez mais da membrana para a realidade. Então, a situação não era nem um pouco boa. Ele é muito dependente do símbolo de Santo Berço, tá ligado? E principalmente, né? O porteiro, assim que ele avistou a equipe E, né? Assim que ele avistou a equipe E, ele viu esperança neles, né? Uma esperança de acabar com tudo isso. É por isso, inclusive, que é o nome Equipe, porque foi o porteiro que deu esse nome para eles, que significa Equipe Esperança, né? Então, como você já reparou, eu já dei alguns spoilerzinhos envolvendo o porteiro. Então, desculpa não ter falado mais cedo, mas alerta de spoilers, tá bom? No vídeo. Então, voltando ao assunto. Eu, sinceramente, acho que todo o desenvolvimento do porteiro é muito interessante e a morte dele, pra mim, é uma morte bem pesada mesmo, bem triste, porque ele é morto pelo próprio pai, né? O ferreiro. E isso demonstra, pelo menos pra mim, o quanto o ferreiro se perdeu nesse amor que ele tinha pelo Santo Berço e, obviamente, o quanto que o próprio Santo Berço havia consumido a própria mente dele pra ele entrar nesse modo de adoração ao santo, tá ligado? O porteiro é morto pelo ferreiro, como eu disse, e gera uma cena muito pesada. Eu lembro de assistir ao vivo e ficar triste, porque, assim, assim como todo mundo, quando teve aquele plot de que o porteiro havia matado a rapaziada, o ajudante, o coletor e tudo mais, eu fiquei puto com ele. Só que naquele episódio em que tem a trairagem do minerador e o porteiro salva o Arthur, que o que ele fez foi salvar a vida do Arthur, tá ligado? É, eu já comecei a achar ele, ok, esse cara é bom. Tem alguma coisa boa aí, tem algum motivo. E aí, depois da conversa, a gente tem a revelação de que o porteiro só tava fazendo todas essas coisas, matando seus amigos, porque viver em Santo Berço é um sofrimento. Os habitantes de Santo Berço não percebem, mas eles estão sofrendo uma angústia de terem sua energia potencial sendo consumida por um parasita. Então, ele quer livrar todo mundo desse sofrimento, né? Bem, a gente tem toda a conversa com a equipe E, né? Todo mundo ali, principalmente, é mais o César. O César fica muito mais puto e desconfiado com o porteiro do que qualquer outra coisa. Eu não me lembrava disso. Eu sabia que o César era bem incisivo, mas não tanto assim. Tanto que agora que eu reassisti, eu confesso que eu discordei bastante do César, tá ligado? Eu tive mais discordância do que qualquer outra coisa com o César. E olha que é o meu personagem de player favorito.
tá ligado? Então, foi algo. Mas assim, é, eu acho que o porteiro, além de tudo, ele é um personagem que desse arco de Santo Berço, ele consegue ser mais interessante do que o próprio Ferreiro, tá ligado? Que era uma coisa que antes eu não pensava. Agora que eu tô reassistindo, eu acho o porteiro mais interessante do que o Ferreiro. Eu sei que o Ferreiro é da equipe Kelvin e tudo mais, uma plot twist, pipipi, popopó. Mas, pra mim, o Miguel Cariade, né, vulgo Ferreiro, ele, ele é interessante, mas ele consegue ser muito mais filha da puta do que o próprio ajudante. O ajudante, desculpa, do que o próprio porteiro, tá ligado? Então, assim, pelo menos pra mim, a minha nota pra para esse personagem, né? Se for colocar de 0 a 10, minha nota pro porteiro é um 9, tá ligado? Um 9. É uma nota alta mesmo, porque eu acho ele bem interessante, assim, é um personagem que eu particularmente gosto bastante. E, bem, é basicamente isso. Hoje, realmente, a minha ideia é só fazer um vídeo mais curto mesmo, uma pequena review sobre o porteiro. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo. Valeu, falou e até amanhã.